De um modo geral, na antiguidade, os surdos eram oferecidos como sacrifício em rituais religiosos, jogados aos penhascos, atirados ao mar, tudo isso porque as pessoas acreditavam que o surdo não possuía capacidade de raciocínio. O próprio filósofo Aristóteles afirmava que as pessoas que nasciam surdas, por não possuírem a linguagem, não eram capazes de pensar. Somente em Constantinopla, os surdos podiam exercer algumas atribuições. No entanto, sempre eram tarefas simples, tais como serviço de corte, pajens de mulheres ou bobos para entretenimento das autoridades da época. É preciso esclarecer a diferença entre surdos e deficientes auditivos. A questão da surdez ultrapassa os limites da ciência e entra em um âmbito cultural, de identidade e aceitação da natureza surda, principalmente da sua língua. Já o deficiente auditivo não possui necessariamente uma identidade surda, pois, de modo geral, ele participa do mundo dos ouvintes e compartilha a mesma língua que eles, ainda que tenha certa dificuldade para acompanhar. Em junho de 1855, o surdo francês Ernest Huet apresenta ao imperador Dom Pedro II um relatório revelando a intenção de fundar uma escola para surdos no Brasil e também sua experiência como diretor em uma instituição para surdos na França, o Instituto dos Surdos Mudos de Bourges. Começou como Colégio Nacional para Surdos Mudos, depois passou a ser chamado de Instituto Imperial para Surdos Mudos. Com o passar do tempo, o nome foi constantemente modificado, tendo o nome estabelecido como Instituto Nacional de Educação de Surdos em 1957. Por ser a única instituição de educação de surdos no Brasil, o INES recebeu alunos de todo o país e também do exterior, tornando-se referência para os assuntos de educação, profissionalização e socialização de surdos. Em primeiro lugar, a Libras deveria ser ofertada nas escolas como uma disciplina obrigatória, assim como acontece com a língua inglesa e espanhola. Sendo assim, quando entrasse um aluno surdo em sala de aula, os demais estudantes poderiam interagir o mínimo possível com ele, proporcionando de fato uma inclusão social. Ao mesmo tempo em que a disciplina de Libras deve constar na grade curricular dos alunos, os professores deveriam ser capacitados para receber seus futuros alunos surdos. Além disso, também será definido qual será a primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as funções em que cada língua irá representar no ambiente escolar. Pedagogicamente, a escola vai pensar em como estas línguas estão acessíveis às crianças, além de desenvolver as demais atividades escolares. As línguas podem permear as atividades escolares ou serem objetos de estudo em horários específicos, dependendo da proposta dessa escola. Isso vai depender de como, onde e de que forma as crianças utilizam as línguas na escola. Na verdade, a inclusão social colocou a língua de sinais como um alvo a ser alcançado, porém não ofereceu todos os alicerces para essa conquista. Por isso, é de extrema importância que o ensino especializado continue em vigor para atender aos alunos que não obtiveram êxito nesse processo inclusivo. Não podemos dizer que não haja benefícios nessa tentativa de inclusão. Devido a alguns surdos serem oralizados ou terem sido submetidos a uma identidade de ouvinte, podemos afirmar que é uma parcela pequena que consegue acompanhar parte significativa das aulas. Portanto, é importante repensarmos nos conceitos de acessibilidade, analisarmos os benefícios e os prejuízos que teremos em aplicar ou desativar algum aspecto na educação e, enfim, oferecermos um ensino de qualidade para todos os nossos alunos. Um método legal para a aprendizagem de surdos em sala seria através do editor de molécula Avogadro. É um software, de qualquer um pode baixar nos seus computadores, e eles podem fazer desde síntese de moléculas simples até complexas, Nesse caso nós temos o pentaminclorocobalto 3, que é um composto de coordenação, e aí a gente pode utilizar para ensinar valência primária, valência secundária, geometria molecular e elementos de simetria. Acredito que esse pode ser um editor, um programa, onde o professor consiga levar para dentro de sala de aula e assim englobar todos os alunos para o conhecimento de química.